Com certeza você não está aqui nessa noite por um motivo qualquer, né? Se você está aqui, com certeza é porque você é muito importante. E é interessante saber que Deus acredita em você, né? Deus acredita em você, por isso, então, você está aqui nessa noite. E com certeza Deus tem o melhor para a sua vida também. O que eu vou falar hoje é um pouco, talvez vai refletir um pouco do que o pastor Tomé já falou um outro dia sobre chamado, né? Talvez vai ter alguma coisa a ver. Claro que talvez também um pouco diferente no contexto, mas vai fazer um pouco de sentido com base no que ele falou, tá bom? Marcos 3, a partir do 13. Jesus subiu a um monte e chamou os que ele quis, e vieram a ele. Nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e tivessem o poder de expulsar demônios. São estes os 12 que designou: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Se você fosse convidado por alguém muito importante, uma pessoa rica, né, de alto escalão, confiável e amável, para ir numa viagem maravilhosa em sua companhia. Se a viagem da célula foi boa, né? Essa aqui seria melhor ainda, se alguém te convidasse para isso. Em uma companhia agradável, imagina também de graça. Só que sem família e sem amigos, teria que ser você sozinho. Qual seria a sua reação se a condição fosse deixar as coisas e compromissos para trás? Alguém ia falar para você, você vai andar de jatinho, você vai usufruir das melhores coisas, né? Você vai participar de banquetes maravilhosos, mas tem uma condição: você vai ter que decidir ir, porque para ir só você pode ir. Você vai ter que abandonar sua família, né? Você vai ter que, para essa viagem, com certeza, você vai ganhar muitas coisas, né? E então você vai ter que deixar seus compromissos para trás, né? Está disposto a conviver com um grupo de desconhecido que iria junto. Você nem saberia quem seriam essas pessoas, só no momento ali. Comprometer-se a fazer propaganda da viagem depois que voltasse, né? Você ia para a viagem, depois que você voltasse, você ia ter que fazer uma propaganda da viagem. Você toparia essa viagem? Abrir mão, né, das coisas, dos amigos, da família e fazer essa viagem. Depois que voltar, você ia fazer uma propaganda igual o Marquinhos fez aqui, né? Com certeza todo mundo ficou com vontade, curiosidade para saber como que foi a viagem aí da célula, né? Você ia ter que fazer propaganda. E aí, você toparia essa viagem? Grandes oportunidades custam um preço, mas não devem ser jogadas fora. Grandes oportunidades custam um preço, mas não devem ser jogadas fora. Quero falar hoje sobre... com certeza você já ouviu algo parecido sobre isso, mas eu gostaria de falar sobre a oportunidade de ser um discípulo. Em tudo que eu falei sobre essas perguntas, essa viagem tem a ver com isso que eu vou falar. Por exemplo, se você fosse convidado para uma viagem onde você ganharia muito mais do que você ganha hoje, vamos pensar, essa viagem seria a convite do Senhor Jesus Cristo. Ele ia te chamar, né, para essa viagem, assim como ele chamou os 12.
Mas com essa condição, você não poderia levar a família, caso ela desejasse, né? Todos, ou então era uma decisão pessoal, de deixar a família ir com ele. Assim foi justamente o que os discípulos fizeram. Eles deixaram no momento que estavam fazendo as suas atividades, deixaram para seguir Jesus, né? Alguns pescadores, outros tinham seus afazeres. E uma coisa é importante notar: Jesus, sempre que ele chamou, ele nunca chamou pessoas desocupadas. Sempre Jesus chamou alguém que tinha uma função ou estava ocupado com alguma coisa, né? Deixe as redes e vem que eu vou fazer de vocês pescadores de homens, né? Então é importante perceber isso, que Jesus, ele quer as pessoas realmente que estão envolvidos com a sua obra. Agora imagina que depois, como eu falei, né, na ilustração dessa viagem, depois que você fosse com Jesus para essa viagem, quando você voltasse, aí você ia divulgar essa viagem, né? Ia fazer a propaganda da viagem para outras pessoas. Por quê? Porque você ia desafiar outras pessoas também a servir Jesus. Então, quando nós pensamos nisso, nós podemos dizer que é sim, né, uma oportunidade de ser um discípulo. Todos nós temos essa oportunidade de ser um discípulo. Nesse texto, Jesus convida os discípulos, né, os homens que ainda não eram discípulos, ao seguirem. E ele passando por ali, ele começa a chamar, né? E é importante que no momento que ele chama, eles abrem mão daquilo que eles estão fazendo para servir o Senhor, para ir em direção a Jesus, para fazer aquilo que ele deseja. Então, não perca a oportunidade de ser um discípulo. Hoje, até pelo contexto da igreja, né, a gente sabe que tem funcionado nesse pensamento, nessa ideia de discipulado. Então, muitos ainda não têm um discipulador, né? Hoje eu ia falar sobre um outro assunto, mas não deu muito certo. Mas eu ia falar sobre discípulo, a cópia do discipulador. Ia falar sobre isso, mas não deu muito certo, né? Então, eu preparei outra coisa para falar. Mas é interessante porque, basicamente, todo discípulo, ele tem uma semelhança do seu discipulador. Você já ouviu alguma brincadeira desse tipo? Quando alguém faz uma coisa errada, alguém já fala: quem é o discipulador? Fala: fulano. Ixi, está igualzinho. Está ficando igual. Eu estou sofrendo com isso, né? Tem uns jovens aí que fazem umas piadas ruins pra caramba, né? Os caras contam umas piadas e falam: nossa. Eu falo: está aprendendo com o pastor. Eu falo: o que eu tenho a ver com isso? Né? O cara solta umas lá, está pior do que tudo. Então, quando a gente olha assim, os discípulos, eles têm algumas coisas que parecem com seus discipuladores. Os discípulos tinham algumas características também parecidas com Jesus, né? A forma que eles agiam. E quando a gente vê também sobre Eliseu, Elias, né? Eles carregam a marca dos seus discipuladores. Nós também precisamos carregar essa marca. Quando nós pensamos em Jesus Cristo, nós precisamos carregar a marca que Ele nos deixou. Lá em Romanos 8:29 vai falar que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Então a igreja, ela precisa ser, entre outras coisas, uma fábrica, né, de cópias de imagem de Jesus Cristo. A igreja precisa ser isso, uma referência de pessoas que são cópias do próprio Senhor Jesus Cristo, né? Então, Jesus, quando Ele chama os seus discípulos, Ele convida para essa viagem, Ele deixa essas restrições. Alguém diz para Ele: Senhor, deixa que me permita te seguir, né? Jesus fala assim: tá bom, pode me seguir. Ele fala assim: deixe primeiro eu sepultar meu pai, né, meus pais. Jesus olha para ele e fala assim: deixa que os mortos sepultem os mortos. Entre outras palavras, Jesus dizia para aquele homem assim: filho, você está morto espiritualmente, então vai sepultar os outros cadáveres, né? Deixe que os mortos, espiritualmente falando, sepultem os cadáveres, né?
Então, alguns falavam assim, Senhor, deixa primeiro eu comprei uma terra, uma propriedade, deixa primeiro eu ir lá, ver como que está e tal. Ninguém compra uma propriedade para olhar depois. Que desculpa mais esfarrapada, né? Quem é que vai comprar um carro sem ver antes? Quem vai comprar uma propriedade sem saber como que ela é? Estou vendendo uma casa por 350 mil. Tá bom, eu quero. Está aqui o dinheiro. Depois eu vou lá ver, né? Ninguém faz isso. Então, existem desculpas. E nós sabemos disso, que as pessoas, elas sempre vão dar uma desculpa ao chamado de Deus. Mas Jesus, quando chama os discípulos, no momento, eles deixam tudo que eles estão fazendo para servir. Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender sobre isso é que o chamado é para ser como Jesus. O chamado, ele precisa ser como Jesus. Versículo 14 do texto que nós lemos fala um pouquinho sobre isso. Nomeou 12 para que estivessem com ele. Então, estar com Jesus significa, entre outras palavras, ser igual a ele, né? Estar com Jesus significa parecer com ele. Então, como que eu vou estar com Jesus e você diferente? Você é outra pessoa? Não, se eu estou com Jesus, se os discípulos estavam com Jesus, precisavam parecer com ele, né? Então, toda vez que Jesus chama as pessoas que se colocam à disposição, elas precisam ser como Jesus. Elas precisam parecer como Jesus. Então, nós precisamos aprender sobre isso. Muito mais do que obedecermos a doutrinas, cumprirmos rituais ou termos uma religião, o chamado do Senhor é para estarmos com Ele. Isso fala de relacionamento, amizade, intimidade crescente. O verdadeiro discípulo é aquele que abre mão de muitas coisas para estar com Jesus e assim ter a sua vida transformada dia após dia. Então, uma vez que o discípulo, né, aquela pessoa se dispõe a estar com Jesus, a gente sabe que quanto mais perto de Jesus ele está, mais ele vai querer do Senhor, né? Não existe aquela coisa de quanto mais eu estou em intimidade com Deus, aí eu vou querer afastar, não. Pelo contrário, quanto mais perto você estiver, mais você vai querer ter intimidade com Deus, né? Então, o chamado é para viver com Jesus, é para parecer com Ele, é para ser basicamente uma cópia dEle, né? É pensar como Ele pensou, é andar como Ele andou, é testemunhar. Então, a segunda coisa que nós aprendemos aqui é que o chamado é para ser uma testemunha de Jesus. Versículo 14, vai falar aqui, nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Então, mandar a pregar quer dizer testemunhar. Lá em Atos 1, capítulo 8, fala sobre isso, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, né? E até os confins da terra. Então, quando uma pessoa recebe o chamado de Jesus Cristo, ele deve ser uma testemunha de Jesus Cristo, né? Não um má testemunho, né? Porque tem gente também que, vamos dizer que é triste a situação, né? A pessoa vive na igreja, aprende na igreja, mas a hora que sai da igreja, vira outra pessoa, né? Se transforma, fica irreconhecível. Então, nós precisamos carregar essa marca de testemunhar. Alguém disse que o testemunho vale mais do que palavras, né? Testemunhar vale mais do que palavras, né? A gente já viu inúmeros testemunhos de pessoas aqui sobre como Deus usou da vida dele de um testemunho para ganhar outras pessoas. E nossa vida precisa ser um espelho para outras pessoas, né? Por onde a gente passar, as pessoas possam olhar e ver a diferença em nós. Porque se isso fazer algum efeito na vida dessas pessoas, certamente elas vão ter uma curiosidade em saber quem nós somos, qual é a nossa identidade, né? E nós precisamos viver a nossa identidade. O pastor Tomé pregou outro dia sobre uma mensagem que falava sobre isso também, sobre a nossa identidade, né? Nós temos uma identidade.
E se nós não demonstrarmos através da nossa vida essa identidade, dificilmente as pessoas vão querer nos acompanhar ou servir aquilo que nós servimos. Quando Jesus chamou os seus discípulos, tinha em mente fazer deles pregadores da palavra, ou seja, retransmissores de tudo aquilo que receberiam neste relacionamento. O verdadeiro discípulo é aquele que compartilha sua fé, é aquele que não guarda para si os tesouros que recebe na caminhada cristã, mas procura atrair outros para terem essa mesma experiência. Lembra do Pércio na conferência missionária? Que ele falou sobre o semeador? Eu achei muito interessante aquilo, né? Ele falou assim: nenhum semeador procura um lugar ideal para colocar a semente, planta a semente. Simplesmente ele semeia, né? Ele lança a semente. Então, algumas vão cair em terra fértil, outras vão cair, infelizmente, no meio das pedras, né? No meio de espinhos. Mas a gente sabe que o nosso dever, a nossa obrigação, o nosso papel é lançar a semente. Nós não temos, como ele bem disse, nós não temos direito de escolher onde vamos plantar a semente. Eu vou pregar para o meu colega porque ele é um cara bacana, né? Ele é um cara, uma pessoa do bem. É um cara muito bonzinho. Mas tem um vizinho meu lá, que é aquele lá, Deus que me perdoa. Vou fingir que não me conheço, né? Que o capeta faça um mau proveito da vida dele, né? Não vou falar para Jesus porque aquela pessoa lá é muito egoísta, me maltrata, né? E nós precisamos entender que nós precisamos lançar a semente, né? É nossa obrigação, é nosso dever é lançar a semente. Aquilo que nós recebemos de Cristo, nós devemos passar às pessoas. Transmissores da palavra de Deus, passar para outros aquilo que nós recebemos. Mas é importante pensar que nós só podemos passar e retransmitir aquilo que nós ouvimos ou aprendemos. É importante isso. Porque se eu não transmito para as pessoas nada, significa também que eu estou vazio, né? Estou vazio. Então eu preciso buscar da fonte. Eu preciso buscar mais de Jesus. Eu preciso absorver mais da palavra de Cristo para a minha vida. E assim, então, eu vou ter o que compartilhar com as pessoas. É interessante pensar nisso porque muitas pessoas recebem, mas absorvem e guardam só para si, né? As pessoas estão cheias de conhecimento, de palavras, né? Tanta teoria no seu coração, guardado para si, que parece que no seu eu, na sua natureza, nem cabe mais, nem absorve mais nada, né? Está na hora de nós esvaziarmos o tanque, né? Recebemos, enchemos, alimentamos, estamos carregados, então vamos dar para as pessoas que precisam. Aí nós voltamos e tornamos recarregar. E assim nós sabemos que a obra de Deus, ela vai crescer, porque a obra é grande e precisa que nós nos coloquemos à disposição do Senhor. Então o chamado é para ser como Jesus. O chamado é para ser uma testemunha de Jesus. Terceira coisa, aqui que nós podemos ver, o chamado é para fazer de nós autoridades espirituais. Versículo 15, diz assim: e tivessem o poder de expulsar demônios. A maior parte dos problemas que as pessoas vivem tem uma origem na dimensão espiritual. Já percebeu isso, não? A maioria dos problemas que as pessoas vivem, as pessoas incrédulas, tem raízes na sua vida espiritual, opressão espiritual, né? Vou falar de novo, citar o pastor Tomé, o dia que ele pregou sobre a importância de orar pelas pessoas, porque elas estão cegas espiritualmente, falando, né? A Bíblia fala que Satanás, o Deus, né, desse mundo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandecessem a imagem do Evangelho da glória de Deus. Então as pessoas, tudo começa com a pressão espiritual, para que essas pessoas não enxerguem a verdade.
E nós precisamos, como servos do Senhor, exercer a nossa função de líderes espirituais. E eu vou falar aqui, abrir um parênteses para dizer para você que líder espiritual não é só o pastor, líder espiritual não é só o seu líder de célula, líder espiritual não são só os presbíteros ou os diáconos. Líderes espirituais são todos aqueles que servem ao Senhor e têm um grau de intimidade com Ele. Esses são líderes espirituais. Então você também tem essa autoridade, né? Tem gente que pensa assim, uma pessoa apareceu na minha casa, pedindo um conselho e tal, e para que eu orasse? Aí fala assim, eu vou conversar com o pastor, né? Por que você não conversa? Aproveita a oportunidade, né? Exerce já esse dom de espiritualidade que Deus colocou sobre a sua vida, de poder espiritual para ajudar essa pessoa. Porque tem situações e situações. Tem gente que não pode esperar para depois, né? A gente sabe que tem pessoas que não podem esperar amanhã. Quando o pai de Mônica faleceu, eu fui lá, eu fiquei das 10 da manhã até as 5 da tarde. Tinha um senhor no quarto, um velhinho entubado. E ele estava do lado, eu falei com ele assim, ele entendia, ele ouvia bem, né? Aí ele falou assim, eu falei para ele, perguntei para ele assim, posso orar pelo Senhor? Ele falou assim, pode. E eu falei assim, tá bom, eu vou orar, daqui a pouco eu oro, né? Aí entrou uma mulherzinha no quarto, eu conversei com ela depois, ela falou que tinha separado dele, mas que ele não tinha ninguém para cuidar, então ela resolveu levar ele para o hospital. Era uma ex-mulher dele. Eu falei, depois eu vou orar por ele, posso? Ela falou assim, pode, claro. Aí foi passando o tempo e eu ali falei, depois eu oro, e não tinha orado, né? Mas aí chegou um momento que eu falei, mas está dessa situação, né? Eu preciso orar por essa pessoa. E eu cheguei no ouvido dele, perguntei para ele, falei, se eu não me engano, o nome dele era José, né? Falei, seu José, o senhor consegue me ouvir? Ele não falava muita coisa, ele só concordou e disse sim, consigo. Eu falei, eu posso orar pelo Senhor? Ele falou assim, pode. E eu falei, o senhor acredita que Jesus pagou o preço pelo Senhor, que Ele fez um sacrifício muito alto, que o preço foi pago, e que a intenção dele nisso é salvar a vida do Senhor? Ele falou, Falei, o senhor acredita? O senhor crê nisso? O senhor quer receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Ele falou, Aí eu orei pelo homem, né? Orei, depois eu me senti aliviado daquilo ali. Mas, pelo que ele falou, se ele entendeu, e é o que a gente entende biblicamente falando, se a pessoa aceitar e crer do seu coração, pronto, é salvo, né? É salvo. Vai morrer, a gente sabe que ele foi salvo. Então, tem situações que não dá para a gente falar para a pessoa, você pode esperar uns 10 minutinhos aí, chamar para o pastor vir aqui e tal? Até porque a gente, às vezes, está mais, né, não sabe o que faz da vida de carregar de algumas coisas. Então, hora que chega, né? Quero agradecer minha sogra, que na conferência foi limpar a nossa casa. Porque se não fosse ela, a gente nem ia dar conta das correrias, né? Mas é assim, a gente tem situações que a gente não dá conta de fazer. Então você precisa começar a exercer esse poder espiritual que Deus colocou sobre a sua vida. De ministrar sobre a vida das pessoas, de orar por elas, né? Porque a oração não é só para pastor e líder, não. A oração é para todos os salvos, todos aqueles que recebem, têm Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Satanás e seus demônios escravizam as pessoas com vícios, como depressão, miséria, doença e etc. Nós sabemos disso. Por mais que o homem tente, não tem poder para se livrar deste domínio. Quando, porém, aceitamos o convite para sermos discípulos de Jesus, Ele nos dá a sua autoridade para vencermos os demônios. Tanto na nossa vida, né, como na vida daqueles que ministramos. Então, Deus, Jesus Cristo, nos reveste de poder e nos dá essa autoridade. Porque lá em Efésios fala que nós devemos nos revestir da armadura de Deus, né? A armadura de Deus.
Entre aspas, nós podemos dizer que todos os crentes, eles estão equipados, protegidos pela armadura de Deus. Se você ainda não se apossou disso daí, né, aproveita essa oportunidade e reveste-se da armadura de Deus para você ficar firmes, permanecerem firmes contra as astutas ciladas do inimigo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, né? A Bíblia fala sobre isso. Então nós precisamos entender que o chamado é para fazer de nós autoridades espirituais. Então os discípulos, depois de receberem esse chamado, a gente sabe que eles saíram, expulsaram demônios, pregaram o evangelho, muitos se convertiam, né? Alguns eles tiveram uma dificuldade, né? Chegaram e falaram assim: Senhor, tem uns demônios ali que não quis sair não, né? Nós lutamos ali, mas eles não conseguiram. Aí Jesus vai explicar, ó, tem demônios que é só na base do jejum e oração mesmo, né? Então você precisa estar bem preparado para isso, né? Então Jesus nos deu essa autoridade. Último lugar, o chamado é para vivermos em comunhão. Versículo 16. Versículo 16 do capítulo 3 vai falar também sobre isso. São estes os 12 que designou. Então, são estes 12. Imagina o encontro desses 12 ali. Praticamente, alguns tinham um parentesco, né? Mas nem todos, talvez se conheciam, mas eles iam viver essa comunhão. Eles iam viver junto para realizar, junto com Cristo, essa obra que Ele chamou para fazer. Então, claro que Jesus, como o líder espiritual ali, comandando aquele grupo de discípulos, né? E eles iam caminhar com Ele e aprender tudo que Ele tinha para ensinar, e de forma prática, né? Porque Jesus não ensinou os discípulos só de teoria, né? Só na base da teoria. Já imaginou? Quem sabe, talvez passando por algum lugar, de repente um endemoniado ali, alguém possesso, Jesus falar para um discípulo: vai lá e expulsa. Mas eu? Não, o senhor que tem que ir lá, não. Vai lá e manda bala, né? Vai lá e soca a bota e manda embora, né? E talvez de algumas, a gente vê de outras formas também, que eles saíam e expulsavam mesmo, né? Então Jesus deu essa autoridade, e ao mesmo tempo que eles tinham essa autoridade, eles podiam desfrutar da comunhão, né? Juntos ali os 12. A gente sabe depois que um foi e se enforcou, né? A gente está falando, claro que eu estou falando de Judas, né? Depois ele deixa, então, abandona, e depois então, mas a gente sabe que depois, lendo a palavra de Deus, lá em Atos capítulo 1, a gente vai ler que depois alguém entrou no lugar de Judas, né? Ali eles têm uma reunião ali e fala, né, sobre isso, que ficaram 11, e alguém teria que assumir o lugar. Então, com base debaixo de oração, é escolhido ali para o lugar dele Matias, né? É acrescentado aos 12. E a gente sabe que, pelo contexto, para se tornar um discípulo, eles tinham que ter pelo menos visto Jesus, literalmente, né? Caminhado com Jesus, recebido o ensinamento. Então, todos os 12 ali, por isso que hoje é meio difícil você ver por aí tanto apóstolo, né? Você fica meio que, né? Bom, mas não vem ao caso. Mas a gente sabe que eles tinham uma função de exercer autoridade sobre os demônios, desfrutar da comunhão. A gente pensa assim que a vida, alguns pensam que a vida servindo ao Senhor é só aquela vida chata, né? É só vou na igreja, volto para casa. Tem um culto, vou lá, vejo os irmãos, volto para casa. Não tem mais nada, né? Quando era jovem eu pensava dessa forma, antes de me converter. Por que eu vou caçar numa igreja, gente? O povo bitolado, vai numa igreja, tem um culto, vai para casa. No mundo tem tanta festa, né? A gente pode escolher, ou eu vou aqui, eu vou ali e tal, mas graças a Deus, quando eu me converti, eu percebi que não era nada disso, né? E eu aproveitei minha vida nessa comunhão muito mais do que antes de me converter, né? Já não tinha amigos
não gostava de balada, não gostava de festa, já não gostava dessas coisas, né? Era mais, na minha até hoje, mais caseiro, né? Então, com Cristo, com a vida de Cristo é uma vida de comunhão, né? A pessoa está lá na casa dele, mas a gente sabe que nós estamos orando uns pelos outros, a gente está intercedendo, a gente está, de vez em quando, mandando uma mensagem para o outro, a gente está trocando ideia, né? Imagina se não fosse assim, como seria difícil. Eu fico pensando de quando eu cheguei aqui na igreja, o primeiro ano, cheguei aqui, mas foi difícil para mim, foi difícil. Nunca confessei isso para vocês, né? Mas vou confessar que foi difícil. Eu cheguei aqui, ficava meio perdido e não conhecia bem as pessoas. E chegava em casa, a Mônica falava, sabe aquela pessoa lá, falou isso e isso. Eu falava, quem? Fulano de tal. Eu falei, eu não sei quem é, não. Não conheço praticamente ninguém, né? Como que eu vou saber? Saí de um lugar, vim, né? E várias pessoas e eu ficava assim, meu Deus, como que vai ser isso? Vou ter uma dificuldade aqui. Será como que eu vou lidar com tudo isso, né? Mas eu fico pensando, não é só isso, eu penso da forma que eu cheguei e que eu fui aceito. É isso que muitas vezes traz um impacto sobre a minha vida, de que pessoas que eu nunca tinha visto na vida me receberam tão bem, né? Sabe o que é isso? É comunhão no corpo de Cristo. A comunhão com Cristo nos proporciona isso, né? Basta a pessoa falar assim, somos salvos em Cristo Jesus, a gente já fala, se a gente desconfia, o papo já muda, não é assim? Você tem uma desconfiança de alguém, fala, aquele cara ali, vê o cara talvez, julga pela aparência, vê o cara meio com um brinquinho, né, na orelha, o cara aparece do nada e fala assim, começa a conversar e você fala, nossa, sujeito, em vez de tirar esse brinco da orelha, virar um homem, né? Aí você vai conversar com o cara, sabendo, o cara, sou da igreja tal. Você fala. Aí você já muda a conversa, né? Oh, graças a Deus. Falta falar em labachúrias, né? Tão feliz que você fica. Mas é bom a gente saber que a gente pertence ao corpo de Cristo. É isso que nos aproxima, é a comunhão, independente da denominação, se nós somos salvos, há essa comunhão entre a família de Deus, há essa alegria no corpo de Cristo, porque nós somos membros, né? E nós fomos chamados para vivermos em comunhão. Jesus não chamou apenas um discípulo para estar com ele, ele formou uma equipe, chamou pessoas muito diferentes e as desafiou a andarem juntas. Infelizmente, há muitos que tentam manter um relacionamento muito particular com Jesus e não crescem na fé. Não estão dispostos a se comprometerem com a equipe. Esta é a importância do discipulado. É comunhão. Tem pessoa que se isola no seu lugar, fala, eu não quero me envolver, não. É difícil isso daí, né? É muito difícil. Porque quanto mais amigos você fizer, mais opção você vai ter para te ajudar. É importante a gente fazer não é só discípulos, né? Amigos. Tem pessoas que ajudam você muito, não só porque ela é um discípulo ou um crente, mas porque ela te considera como um amigo. E ela abre mão, e nós precisamos aprender que o relacionamento, a comunhão, nos proporciona esse grau de amizade, de intimidade uns com os outros. É no meio da família cristã que a verdadeira equipe vive. Temos que viver juntos em comunhão. Está disposto? É fácil? Não, mas nós precisamos fazer isso. Nós precisamos entender que Jesus Cristo deseja isso de nós. Que nós precisamos aprender, e sempre há uma oportunidade para ser um discípulo. Há oportunidade. Você não tem algum, procura, né? Vai te ajudar a crescer junto, vai te ensinar, vai mostrar para você realmente que faz sentido uma vida com Deus. Nós precisamos entender que Jesus Cristo, Ele é o nosso discípulo, o maior discipulador por excelência, mas Ele colocou pessoas sobre as nossas vidas
para cuidar de nós também e nos pastorear como bons servos do Senhor. Espero que isso tenha te ajudado em alguma coisa, que isso possa acrescentar um pouco na sua vida e que você possa sempre lembrar que para ser um discípulo sempre existe uma oportunidade. Quando ela vier, não perca tempo, aproveite, porque assim nós vamos crescer juntos como igreja e como família em Cristo. Amém?